Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai continuar regra da cadeia, mas a gente vai ver funções mais complexas e a gente vai generalizar a regra da cadeia, tá? Então vamos imaginar que nesse caso, agora nesse caso que a gente vai ver, a gente tem uma função que ela é composta n vezes, tá? Então minha f de x ela é uma composição de n funções diferentes, certo? H1, H2, H3, Hn. Não só de mais duas ou três funções. São de n, quantas eu quiser. Tá? E vamos supor que eu quero derivar f em relação a x. Então eu estou querendo derivar tudo isso em relação a x. Então como vai ser essa derivação? Tá? Vai ficar dessa forma. Tá? Estou derivando f em relação a x. E essa função zona aqui composta em relação a x. E vai ficar dessa forma aqui. Tá? Vocês sempre vão ver da mais de fora para mais de dentro. A mais de fora, vocês vão ter que derivar da mais de fora para a segunda mais de fora, em relação à segunda mais de fora. Depois a segunda mais de fora em relação à terceira mais de fora, certo? A terceira mais de fora em relação à quarta mais de fora. E assim vai até chegar na derivada de Hn em relação a x. Certo? Aqui vai um exemplo. A gente vai aplicar essa regra, tá? Eu quero derivar essa função, certo? Ln de e elevado a 2x mais cosseno de 2x em relação a x, tudo bem? E eu posso deixar essa função dessa forma, se eu organizar a minha ideia. Vocês conseguem ver que a função mais externa, nesse caso, é o ln, tá? Então eu vou definir ela como h de g, que vai ser ln de g, tudo bem? E o g, o que vai ser o g? Vai ser o que está dentro do ln, que é isso aqui. G de f vai ser isso aqui, certo? E elevado a f mais cosseno de f. E finalmente o meu f é o que está dentro da minha função intermediária, que vai ser o 2x. Então, meu f de x vai ser 2x. Certo? Eu fiz a composição aqui, para vocês verem que dá certo, se eu usar a composição com essas funções que eu defini. Cheguei na minha função original. E então, a minha derivada da minha função original, certo? Que vai ser essa aqui, em relação a x. É a derivada de h em relação a g, vezes a de g em relação a f, vezes a de f em relação a x. Certo? Sempre da mais externa para mais interna. Tá. Eu copiei aqui a minha função original, só para a gente não esquecer como que ela está definida, tá? Certo? E a gente vai agora aplicar a derivada. Tá? Então, essa derivada vai ser composta por três partezinhas. A primeira parte é a derivada de h em relação a g. A segunda parte é a derivada de g em relação a f. E a terceira parte é de f em relação a x. Tá? E vamos recordar, o que é h? H de g. O que é h de g? É ln de g. Então, a derivada de h em relação a g é 1 sobre g. Mas o que é g? G é o que está dentro do ln. Certo? Então, essa derivada de h em relação a g vai ser 1 sobre o que está dentro do ln, que é isso aqui. Essa é a primeira partezinha, tá? Certo? Agora, a segunda derivada de g em relação a f. A g, a minha função g, é o que está dentro do ln. Certo? E o que está dentro do ln? E elevado a f, que é isso, mais cosseno de f, certo? E eu vou ter que derivar a minha função g em relação a f. Tudo bem? Então, o 2x é f e aqui também o 2x vai ser f. Então, eu só vou estar derivando a função exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma, certo? Eu mantive. Eu derivei a de fora e mantive a de dentro, certo? Eu derivei a g e mantive o f. O f é isso aqui, certo? E agora eu vou derivar a cosseno. Derivei a cosseno, certo? Que é menos seno. E mantive a de dentro, que é a função f. Tudo bem? Bom, essa aqui é já a segunda partezinha. Agora eu vou terminar fazendo a terceira derivada necessária, que é de f em relação a x. A minha f é 2x, certo? Como eu já tinha definido. Então, a derivada de 2x em relação a x é 2, porque eu uso a regra do tombo. E eu vou tombar o 1. Tombando o 1, vai sobrar o 0 em cima do x. E só sobrou o 2, tá? Certo? Porque x elevado a 0 é igual a 1. Então sobrou 2, eu terminei o meu exercício. Tá? Agora a gente vai para o exemplo 2.
Tá? O exemplo 2 é um pouco mais complicado e se cair na prova, a dificuldade não vai exceder esse exercício, tá? Vai cair alguma coisa parecida, de mesma dificuldade. Vocês conseguem ver primeiramente que eu tenho um produto de funções. Então eu tenho que aplicar a regra do produto. Eu vou derivar a primeira, manter a segunda, mais mantenho a primeira, derivo a segunda. Tá aqui. Tudo bem? Aqui que eu já vou começar a aplicar a regra cadeia, tá? Porque eu quero derivar essa função sendo de x vezes e elevado a x em relação a x. Então eu tenho uma função composta que é seno, certo? Seno a mais externa e essa aqui sendo a mais interna, certo? E aqui no outro lado eu tenho ln sendo a mais externa e x² sendo a mais interna. Então, primeiro eu vou derivar a de fora e manter a de dentro, certo? Ó, derivei a de fora, mantive a de dentro, certo? Porque a derivada de seno é cosseno. Derivei a de fora, mantive a de dentro, vezes a derivada da de dentro em relação a x, no caso, né? Porque é a mais interna. Tudo bem? E aqui eu fiz a mesma coisa. Eu derivei a de fora, que é o ln, certo? E mantive a de dentro, como vocês podem ver. Derivei a de fora, mantive a de dentro, vezes a derivada da de dentro em relação a x, tá? Aqui, vocês conseguem ver na derivada que faltou. Eu vou ter que aplicar a regra do produto. E aqui é só uma regra do tombo normal, tá? Eu vou copiar no próximo slide para a gente continuar. Copiei o que já estava no slide anterior. E agora a gente vai ter que aplicar aqui a regra do produto e aqui a regra do tombo. Tá? Apliquei a regra do produto. A derivada da primeira é 1 vezes a segunda, que é e elevado a x. Mais, mantive a primeira, derivei a segunda, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma, certo? E aqui, essa derivadinha que faltou, eu só usei a regra do tombo, o 2 que estava em cima caiu e ficou 1 em cima, então fica 2x, a derivada dessa função, certo? Então aqui eu já acabei o exercício, tá, galera? Bom, é isso. Se cair alguma coisa na prova de regra da cadeia, vai cair dessa forma e não vai exceder essa dificuldade. Vai ser alguma coisa dessa dificuldade, tá bom? Um grande abraço e falou!